Perfeito, então, boa noite a todos da página Fagundes Cidade da Fé. Sejam todos bem-vindos para mais essa live e hoje temos como tema especial Fé em Tempos de Pandemia. E como convidado temos aqui o meu amigo, pastor Maciel Mota. Seja bem-vindo, pastor Maciel. É uma alegria tê-lo conosco na nossa página para compartilhar conosco neste momento de trevas, nesse momento de dificuldade, uma palavra de fé, uma mensagem de encorajamento. Boa noite, pastor. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, sim, né, pela oportunidade pelo convite que foi dado. Né, fiquei surpreso realmente com o convite e fiquei muito feliz, né, em poder compartilhar um pouco, né, uma palavra, né, de fé, e também gostei muito da temática, né, que foi proposta, e agradeço, né, e peço que o Senhor abençoe a todos vocês. Perfeito. Eu fico feliz por você ter aceito o convite. É uma alegria poder compartilhar com os nossos amigos, irmãos, né, da nossa querida Fagundes, um pouco de ânimo em tantos momentos de dificuldade. Mas para começo de conversa, uma apresentação, né? Quem é o Maciel Mota? Quem é o pastor Maciel? Vamos lá, né? Marcel Mota, né? É, eu sou nascido e criado aqui em Fagundes, né? Já tenho tem 31 anos de idade. Sou pastor aí há 4 anos, 4 anos já faz que me tornei pastor. E sou formado em filosofia pela UEPB. Me graduei ano passado, graças a Deus, uma luta difícil, né? E também sou pastor, né, da Igreja Batista aqui em Fagundes. E também, né, sou trabalhador, também trabalho em mercado, no setor do comércio, né, já há mais de 10 anos, e tenho vivido aí minha vida, né, nessa luta, né, entre trabalho e estudo, né, e agradeço muito a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado em relação a isso. Né. Muito bem. Então, o pastor também é casado, né? Tem uma filha. Isso, tem uma pequenininha aí, nasceu prematura, um milagre de Deus na nossa família. Né? Minha filha nasceu com 1 quilo, 320 gramas, apenas de 7 meses, e passamos 2 meses, né, no hospital com a nossa pequena Sara. Né? Sara é realmente um milagre, né, do Senhor. Você vê aquele bebezinho pequenininho, né, que mal cabia na palma da mão, né, crescer e se desenvolver tão bem, né, isso só sendo realmente um milagre vindo da parte do Senhor. Minha esposa, o nome dela é Maria Eduarda, né, que eu a amo muito, né, e temos aí vivido, né, os nossos dias, estamos casados aí 3 anos, a fazer 4 anos de casado, né, e agradecemos a Deus, né, por todas as bênçãos, né, em nossa vida. Você começou o seu ministério, seu trabalho em Galante, não foi isso? Ou já foi em Fagundes? Não, o meu trabalho, assim, ele começou antes de ser um pastor, né, assim, desde o convite a ser um seminarista, ir para o seminário, eu já trabalhava em algumas coisas na igreja, né, sempre gostei muito de música, e comecei meu trabalho no ministério, assim, praticamente, né, ainda aqui na Igreja Batista. Né, comecei a trabalhar nos ministérios, de louvor, e ainda hoje sou líder de louvor aqui na igreja, mesmo como pastor, ainda continuo como líder de louvor, e também com o ministério de coral, né, eu gosto muito de coral também, trabalhei, assim, ainda continuo trabalhando, né, a gente parou agora por conta dessa pandemia, né, mas temos trabalho em coral também, e comecei minhas atividades praticamente assim, a desenvolver é, algumas práticas, né, na verdade, aqui na própria igreja, né, sendo que foi me dado um convite, né, fui convidado para ficar à frente de uma congregação lá no distrito de Galante, e passei lá quase 3 anos dirigindo a congregação por lá.
mas tudo começou basicamente aqui, né? E depois a gente foi estendendo a experiência para outros locais, né? Já tínhamos tido alguma experiência em sair para algumas comunidades para evangelismo, né? Mas para tomar a frente de uma congregação, de uma igreja, tinha sido a congregação batista lá em Galante. Perfeito. E, pastor, nos fale um pouco, compartilhe conosco um pouco da história da Igreja Batista, né? Quando ela surgiu, o seu contexto, quem foram os seus primeiros fundadores, um pouco da história da Igreja de Surgimento, qual foi a ideia que fez, ou a inspiração que fez com que algumas pessoas iniciassem esse trabalho no mundo. Bem, falar sobre história, né, dos batistas, né, é falar sobre uma busca sobre liberdade religiosa. Quando a gente olha a história dos batistas, a gente volta a olhar, né, mais precisamente lá no século XVII, 1606, 1607 em diante, né, a gente percebe que depois da Reforma Protestante, em 1500, né, aí, e a gente vê que o protestantismo ele alcançou muitos lugares, né, na Alemanha, alcançou lugares, né, como Suíça, só que na Inglaterra, né, a Reforma Protestante ela só tinha um nome, só tinha de fato um nome, né, sendo que a prática religiosa da Inglaterra continuava a mesma, de modo que, né, é uma figura muito importante nessa época para a gente lembrar, Henrique VIII, né? Os batistas, eles surgem ali naquela época, né? E a gente bem lembra que o Henrique VIII, ele rompe com a igreja católica, porque ele queria se casar, né? E que se casar de novo, na verdade, e ele rompe, né? Mas também ali com questões tanto pessoais, né, como questões políticas, ele rompe e coloca como o protestantismo como a religião oficial, né? Os batistas, né, eles surgiram, né, nessa luta em busca de liberdade religiosa, né, porque até então os protestantes da época eram muito ligados ao Estado. A religião oficial era a religião estatal, né? A religião protestante era a religião estatal na Alemanha, na Suíça e também na Inglaterra. Era uma religião ainda misturada, debaixo, né, debaixo do Estado, uma religião protegida pelo Estado, né, e os separatistas, né, separatistas ingleses, eles queriam, de fato, uma separação, né, radical entre a igreja e o Estado. Né. Desse grupo de separatistas, existia uma classe, né, de um grupo de pessoas radicais, né, que não queriam de maneira nenhuma, né, que a doutrina protestante ela se perdesse nos costumes, né, da igreja anglicana, né, da igreja da Inglaterra. Então, desse grupo, né, esse grupo ele foi muito perseguido por conta disso, né, esse grupo foi muito perseguido e um grupo, né, saiu da Inglaterra, né, juntamente com Thomas Helves e John Smith. Eles saem da Inglaterra e vão para a Holanda, né, em busca de liberdade religiosa, porque lá eles estão sendo perseguidos já no período de Maria a Sanguinária, né, e de outros reis que vão se levantando, né, na Inglaterra e que vão mantendo uma religião oficial, uma religião do Estado. Então, falar do surgimento dos batistas é falar sobre essa luta, né, essa luta entre a separação, né, para uma separação entre a igreja e o Estado, né, de modo que quando eles chegam, né, em Amsterdã, né, eles fundam em 1609 uma primeira comunidade com moldes batistas, só que esse grupo depois ele se dissolve e voltando, né, para a Inglaterra, já em 1612, eles fundam mais uma primeira igreja batista, de fato, com a mesma continuidade que se tem hoje, né? Sendo que a primeira igreja batista ela surge em Amsterdã em 1609. Perfeito. O nome Batista vem de onde? Pronto, o nome Batista ele já vem por conta do batismo.
O nome Batista ele vem por conta do batismo, né? Por quê? Né? A gente sabe, né, que a Igreja Romana ela batizava, né, as crianças e batizava de forma por afusão ou aspergindo água, né, ou derramando água na cabeça. Então, os batistas, né, e todos os protestantes, na verdade, depois que a reforma estourou, a reforma protestante estourou, eles continuavam batizando por, né, a fusão, né, o derramando água na cabeça, né, do fiel. Né. Os batistas, né, isso já 1640, eles começaram, né, eles perceberam que o batismo significava mergulho, né, que o batismo ele tinha algo, né, que diferente do que eles estavam fazendo há muito tempo, né, de modo que os batistas eles se destacaram, né, e por isso o nome é porque eles não batizam, eles só batizam crentes, eles não batizam pessoas não crentes, né, os batistas, né, o nome Batista vem por causa do batismo. Eles acreditam que o batismo e a forma do batismo deve ser aos modos do Novo Testamento, né, que se acredita que seja por imersão, ou seja, né, o fiel tem que mergulhar, né, tem que descer as águas, como Paulo diz lá em Romanos, né, sepultando, né, sepultados com ele pelo batismo, é como se ele estivesse sendo fundando nas águas, e quando ele levanta, ele está ressurgindo para uma nova vida. Então, os batistas, eles surgem, né, com essa doutrina, e daí o nome, né, os batistas, né, porque eles só batizam crentes, eles só batizam pessoas já convertidas. Perfeito. E falando da Igreja Batista em Fagundes, né? Quando surgiu, quando chegou, como foi o seu processo, a sua história, quem foram as primeiras pessoas, né? Eu lembro, eu era criança ainda, mas eu lembro que mesmo antes que a Igreja Batista chegasse efetivamente em Fagundes, já tinha algumas pessoas que participavam em Campina, né? Se eu não me engano, até Suzana, a esposa de Miro, acho que ela já era da Igreja Batista, mesmo antes da Igreja Batista chegar em Fagundes. Então, como foi o contexto dessa chegada da igreja na cidade? Em Fagundes, né? Em Fagundes, o surgimento da igreja, né, ela se deu aí em 2001, mais especificamente no dia 17 de janeiro, né, os missionários, né, Humberto e Isanete Lima, com toda a família, né, vieram enviados pela Igreja Batista de Manaíra, lá em João Pessoa. Eles foram enviados para aqui, né, aqui não tinha nenhum trabalho batista, né. A irmã Suzana, né, que você citou, né, ela fazia parte da Igreja Presbiteriana em Campina Grande, né, ainda não havia trabalho, né, aqui em Fagundes, trabalho batista. E começou ali na sala pastoral mesmo, os cultos, né? E aí já, assim, a data de aniversário que nós contamos, né, é fevereiro, né, 17 de fevereiro de 2001, né, que quando a igreja começa a realizar os cultos, ainda na casa, né, pastoral, naqueles dias, e de lá, a igreja foi crescendo, e de lá saiu da casa pastoral e foi realizar cultos lá no Condef, né, naquele prédio da prefeitura, à frente da onde hoje é a igreja, o templo da igreja, e a igreja foi crescendo, né, graças a Deus, hoje nós temos aí já o nosso templo próprio, e muitas vidas foram salvas durante esse tempo. Graças a Deus. Perfeito. E a Igreja Batista hoje em Fagundes, quais são as suas atividades, seus trabalhos, quais os dias de culto, os horários, quais as atividades que exerce durante a semana, enfim, quais são os ministérios exercidos pela igreja na comunidade hoje? Olha, assim, agora, na verdade, a gente está, assim, num retorno, né? Como a gente está vivendo dias de pandemia, eu vou falar o que a gente estava fazendo antes da pandemia, né? E a gente vai conversando acerca disso, né? A Igreja Batista, ela tem um culto dominical, né? Sempre às 18 horas, nos domingos, né? O culto às 18 horas nos domingos.
E durante a semana, né, nós temos o culto, né, nas casas, tínhamos os cultos na casa dos irmãos, né, é chamado o ministério A Igreja em Sua Casa, onde alguém solicitava um culto e os irmãos, né, se direcionam até aquela casa e fazem um culto, né, naquele lar. Por isso que nós chamamos até de culto no lar. Né? A igreja ela vai até a casa de uma determinada pessoa e lá realiza um culto. Isso acontece nas quartas-feiras. Né? Na quinta-feira, né, às 18 horas, acontece também um encontro de oração, né, onde as pessoas vão à igreja com o intuito de orar. Um culto também, mas sempre voltado para a prática da oração, com mais momentos de oração. Temos ainda outros ministérios, né, que estão funcionando, que é um grupo de jovens que estão ativos ainda. Durante essa pandemia, ficou quase tudo online, feito pelas redes sociais, mas que os ministérios dos jovens está ativo, né, graças a Deus. Hoje mesmo, agora à noite, está acontecendo lá um telecrente, né, eles estão assistindo um filme, né, um filme falando sobre fé, e eles estão lá na igreja agora, nesse momento, participando de um telecrente. Né? E juntamente, que é uma extensão do grupo de jovens, temos também um grupo de teatro, que é o chamado Grupo Filadélfia, né? Um grupo de dança e teatro. É uma equipe, né, de jovens também que proclamam a palavra, levam a mensagem do reino através de teatro, através de peça, né, com peças dinâmicas. E temos também o Ministério de Mulheres, né. Agora à tarde mesmo esteve lá, aconteceu na nossa igreja, um chá das mulheres. Aconteceu um chá, o primeiro chá do ano. Esse ministério começou ainda durante essa pandemia, né, retomou, na verdade, e as mulheres têm se encontrado via redes sociais e têm debatido sobre temas, né, acerca, né, da importância da mulher, acerca da identidade feminina à luz da palavra. Então, tem sido um trabalho, né, direcionado aí pelas nossas irmãs Carla Almeida e Cris Oliveira. Elas estão à frente desse trabalho. E também nós temos algumas congregações. Nós temos a congregação lá de Galante, que ainda continua o serviço de lá. Quem está à frente lá da congregação é o missionário Ivanildo e sua esposa Isélia. Temos também a congregação lá no sítio Salvador, lá quem está à frente lá é Josenilda e Zé Massu. Eles estão à frente da congregação. E também temos uma congregação lá no sítio Manjoana, que está à frente aí alguns irmãos, né? Inclusive nós estamos à frente dessa congregação, estamos iniciando os trabalhos lá, né? De modo que o trabalho da igreja está sendo basicamente toda semana temos vários ministérios, várias atividades na igreja sendo realizadas. Obrigado. Pastor, esse tempo de pandemia, ou esses tempos de pandemia, são muito desafiadores para a humanidade, né? Então, muitas pessoas comentam que a história será dividida antes coronavírus e depois coronavírus, né? Que depois, muita gente espera que pessoas mudem de vida, mudem sua forma de pensar, mudem sua forma de agir a partir da experiência que estão tendo nesse período de distanciamento social, de pandemia, né, de grandes números de mortes aí assustadores. E a religião, a igreja, tem um papel muito importante nesse processo, creio eu, porque muitas pessoas acabam se desesperando, muitas pessoas perdem a fé, outras pessoas que estavam afastadas da fé acabam se aproximando da igreja de Deus nos momentos de provações como esse. Então, falar de fé é algo fundamental nesse tempo. Então, como viver a fé nesses tempos de pandemia? Alisson, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? É uma coisa que nós sempre falamos, né,
acerca disso em nossas pregações, em nossos sermões, né? Acredito também que nas homilias também que são realizadas, se fala muito sobre fé, né? Quando nós falamos sobre fé, nós lembramos, né, que a gente tem que confiar no Senhor, né, não apenas em momentos quando as coisas estão tudo agradáveis, né? A nossa fé, ela é testada em momentos de dificuldade. Nós não devemos pensar que a situação, né, que se desenrolou desde o final do ano passado, né, para aqui, né, desde quando o primeiro caso surgiu lá na China e até chegar aqui a nós esse ano, a nossa fé tem sido provada, a nossa fé tem sido testada, né, de modo que é exatamente nesses momentos difíceis que a nossa fé, né, ela, como nós costumamos dizer, ela passa pelo fogo para ser provada. Né? A gente não pensa, por exemplo, numa fé fortalecida quando ela só se acostuma a viver quando tudo está indo bem, né? Quando tudo está indo às mil maravilhas, né? Nós não costumamos pensar que uma fé ela vai estar fortalecida, uma fé realmente firme, quando a pessoa só confia, só se alegra, só exulta no Senhor quando tudo vai bem, né? E a gente percebe que em toda a Escritura, né, os servos do Senhor, eles sofreram, e foi exatamente os sofrimentos, as dificuldades que eles enfrentaram, né, que proporcionou para eles, né, uma fé mais forte, uma fé inabalável. Né? Por exemplo, né, muitas vezes Jesus conduziu os discípulos a enfrentar o mar, né? E Jesus colocou eles no barco, e ele diz, atravessa até o outro lado. E ele sabia que eles haveriam de enfrentar uma tempestade. E era exatamente nesses momentos que o Senhor Jesus estava treinando a fé deles, estava preparando eles para algo muito maior. Então, quando nós enfrentamos, né, esse momento de pandemia, quando nós olhamos, né, para a realidade agora, né, e percebemos essa calamidade, né, que se instaurou em nossas cidades, no Brasil, e, enfim, no mundo, né, a gente percebe, né, que muitas pessoas, né, elas se voltam, né, mas é uma coisa que eu fico perguntando até que ponto, né, até que ponto isso é uma volta de fato, né? Por quê? A gente sabe, e você sabe também disso, né, que uma vida, né, pautada na imoralidade, ela também é castigo, né? Ela recebe castigo da parte do Senhor, né? E a gente sabe que a humanidade, como um todo, ela tem se encaminhado, né? Infelizmente, ela tem se encaminhado, né, para dias onde o sagrado é profanado, onde aquilo que era tido como as verdades, né, irrevogáveis, as verdades irrefutáveis, elas são desconsideradas, os bons costumes ou uma ética é desprezada, enfim, né, você percebe toda uma sociedade se voltando, né, para longe, né, daquilo que Deus traçou, aquilo que está na palavra de Deus. Então, diante de situações como essa, né, você fica a pensar até que ponto isso seria um castigo de Deus, ou até que ponto isso seria mais uma provação que a humanidade estaria passando. Né? Eu costumo pensar, né, que em todo momento difícil que a gente passa, né, nós podemos fazer a leitura para os dois lados. Né? Para aquele que está padecendo realmente ou está se sentindo castigado por Deus, aquele vai ser um momento realmente de como Deus estivesse punindo os seus pecados. Né? E quando a gente está passando por um momento desse, né, quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa, olha, eu não fiz tantas barbaridades para estar recebendo um negócio como esse. Né? E eu estou enfrentando esse momento e eu estou sendo fortalecido a minha fé porque Deus está me permitindo que eu passe por isso, né? Se Ele quiser que eu vá, eu irei, né, com ela, né? Se Ele permitir, né, que estaremos vivos, né, e que enfrentaremos, né, até aqui, graças a Deus, Deus está nos sustentando, né? E se a gente for comparar a nível de Fagundes, né, todo o que aconteceu, né, tem acontecido conosco, Fagundes ainda está um paraíso em relação a muitos lugares.
A gente louva a Deus, né, por conta disso, porque quando a gente compara, né, a situação de outras cidades por aí, a gente percebe que esse vírus, ele abalou de fato, né, e de fato, né, levou muita gente aí, que já passa mais de 100 mil mortos, né, mas, assim, a nível de Fagundes, a gente percebe que o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado e muito, a gente deve isso pela graça dele. Perfeito. E tem várias pessoas aqui nos acompanhando, daqui a pouco eu vou mencionar algumas, né? E peço a vocês que estão nos acompanhando que comentem, curtam nossa live, compartilhem também, para que outras pessoas possam nos acompanhar. Pastor, nesse período de pandemia, todas as instituições, todas as instâncias da sociedade precisaram se adequar, se adaptar ao novo estilo de vida, né? Com as igrejas não foram diferentes, precisaram aderir aí aos cultos, às celebrações, aos momentos reflexivos à distância, online, né, via remota, como costumamos chamar, e agora, no retorno presencial, isso está acontecendo gradativamente, com números reduzidos, aos poucos, sempre com muito cuidado, né, para se evitar o contágio. E eu perguntaria, ou melhor, eu pergunto, é, essa situação vai influenciar, você acredita, vai influenciar no novo jeito de ser igreja a partir de agora? Ou, ou voltaremos a ser como antes, logo que esse vírus for sanado? Né? Percebemos aí que as atividades remotas online, né, atingem muitas pessoas, né? E como será o trabalho da igreja de agora por diante? Voltará a ser somente como era? Vai dar um valor maior, uma importância maior às atividades remotas? Enfim, qual é a sua visão nesse sentido? Olha, quando a gente decidiu também parar, né, foi quando começou a aparecer os primeiros casos aqui próximo a nós, né, lá no mês de março, em meados de março, né, resolvemos parar, né, as atividades no templo, de modo que todas as atividades que estávamos realizando, né, eram atividades remotas, né. Os cultos estavam realizando aqui da minha própria casa mesmo, né, a pregação da palavra, os louvores, tudo da nossa casa. Outros grupos estavam se reunindo e alguns ainda continuam a se reunir, né, somente de forma remota, em grupos do Facebook e também no WhatsApp. O culto no lar que costumávamos realizar nas casas, né, passou a ser um culto celebrado, né, de forma remota, onde alguém prega, faz uma pregação, né, um sermão, e em áudio ou vídeo transmite isso nos grupos do WhatsApp. Os encontros de oração também que fazíamos, né, na igreja, ainda continua sendo realizado de forma remota, né, porque quando nós paramos, né, nós sentimos a dificuldade, né, que na verdade, foi algo que não afetou somente a igreja, né, também como muita gente da educação, né, tendo que preparar a aula, algumas escolas, né, por exemplo, acompanhei o trabalho de minha esposa algumas vezes, tendo que gravar vídeos, né, para mandar para as crianças, enfim, foi algo muito novo, né, algo que nós não estávamos nem pensando que ia acontecer, nem quem que estava preparado, por exemplo, né, para transmitir, né, os cultos ou as atividades pelo Facebook, né. Tivemos que criar conta da igreja, tivemos que mandar contatos, enfim, né. Como você bem falou, nas redes sociais elas alcançam muitas pessoas, né, alcançam muitas pessoas e nós, né, aproveitamos esse momento, né, tanto para divulgar, né, fazer divulgação, né, da nossa igreja, mas também, principalmente, aí para pregar a palavra. Né, nós tivemos, por exemplo, contato, né, de pessoas, né, lá da Inglaterra, né, pessoas que acompanharam nossos cultos, pessoas lá em Manaus, né, pessoas que moravam em São Paulo e outros lugares que acompanharam os nossos cultos. Né. Agora, ultimamente, a frequência diminuiu mais, né, porque as pessoas já estão voltando também aos seus cultos, né, às suas igrejas, de forma presencial. Mas nós,
acreditamos, né, eu acredito sim, que isso, na verdade, é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de anunciar a palavra, né? Quando nós falamos acerca de igreja, né, eu acredito que é bem diferente, né, porque igreja é ajuntamento, igreja é reunião, né? Eu acho que o ser igreja, né, depois de uma situação como essa, ela fica um pouco abalada, né? Os irmãos já, os que se abraçam, né, são aqueles que já convivem, né? A falta de um abraço, né, a falta de... Você sabe que existem muitas pessoas que necessitam de um abraço, necessitam, né, que sentem falta de um abraço, sentem falta de um aperto de mão, sentem falta, né, de um tapinha nas costas, né? E coisas essas que a gente tá, aliás, fomos acostumados agora, né, a não fazer, né? Porque até então, quando nós chegamos diante de alguns dos nossos irmãos, a vontade que dá é dar um abraço, né, apertar na mão, né? Mas diante de uma situação como essa, para evitar a contágio e transmissão desse vírus, né, é apenas o tchauzinho, né? Mas o ser igreja, ele tem sido afetado, sim, por conta disso, né, visto que muitas pessoas deixaram de se congregar. Né, muitas pessoas deixaram de se congregar pensando, né, que a atividade remota vai sanar, né, essa necessidade de a gente se reunir como igreja, porque igreja é um ajuntamento. Né, então, a gente não pode pensar, aí a gente passou por esse momento aí meio que nas cavernas, né, reunidos, né, sozinhos, né, mas, assim, para muitos, né, foi momento, né, de se aproximar mais do Senhor, de ter tempo mais, de parar a correria da vida e sossegar, né? Mas em relação à utilização das redes sociais para pregar a palavra, isso, na verdade, é mais uma ferramenta, né, que Deus nos dá, né, que Deus nos deu para a gente poder proclamar a palavra para mais pessoas, como estava falando, né? Então, agora, diante desse retorno, nós já voltamos os cultos presenciais, né? Os cultos presenciais, desde o início de julho, nós voltamos e percebemos realmente essa dificuldade, né? Em muitas pessoas em retornar, né, à igreja, né? Nós aconselhamos, né, aos irmãos com mais idade, né, as pessoas de risco, na verdade, que ficassem em casa e que ainda fiquem em casa, né? E retomamos as atividades e tínhamos essa dificuldade, o retorno, né? Poucas pessoas no início, né, voltando ao tempo, ao serviço no tempo e acompanhando, né, pelas redes sociais. E ainda hoje nós estamos, né, o número tem aumentado, de pessoas tem aumentado, né, mesmo a capacidade, né, sendo ainda de 30%, né, o espaço de nossa igreja é um espaço bom, né, que ocupa aí muitas pessoas, e um terço também da parte, né, um terço de pessoas dentro da igreja, é um bom número, né, de pessoas dentro do templo, mantendo distanciamento entre cadeiras aí de 2 metros de distância, e todos de máscara, com aplicação de álcool em gel na chegada e tudo mais. Então, foi um desafio, na verdade, né, nós tivemos que nos acostumar, né, com essa nova realidade, com esse novo desafio que nos apresentou, na verdade, e que a igreja, na verdade, ela se aproveitou e tem que se aproveitar desse momento, né? A gente sabe que é um momento de dor que a humanidade toda vem passando durante esse período, que a gente não pode ignorar, né, o sofrimento de muitos, né, sofrimento de muitas pessoas, mas a igreja, ela continua sustentando, né, o consolo, né, a mensagem de conforto para as pessoas, né, que é a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Então, para encerrar, é só esse momentozinho dessa pergunta que você comentou, né, a igreja, a nossa igreja, ela continua transmitindo os cultos, né, ainda via redes sociais, né, e mesmo com a atividade ainda funcionando, já retomamos algumas outras atividades no templo, né, e pretendemos, né, se Deus permitir, já agora, em mês de setembro, retomar outras atividades que estavam basicamente sendo apenas remotas, né, e continuarmos transmitindo e fazendo a transmissão, porque
até quando? Né? Até quando a gente vai ter pessoas que vão se sentir à vontade para voltar ao templo? As pessoas de mais idade. Né? Sei bem que, por exemplo, a Igreja Católica, a maior parte, muita gente é da área de risco, né? Muitos idosos, né? Muitas igrejas, né? Também, nossa igreja também tem muitas pessoas idosas que não podem estar frequentando, que não são aconselhadas a irem aos cultos, nem às celebrações, mas que desejam, mas que precisam ficar em casa. Tem que se acolher, a gente tem que fazer a parte da gente. A gente sabe que Deus protege, que Deus guarda, que Deus cuida, mas a gente tem que fazer a nossa parte e não tentar o nosso Senhor. Verdade. Não podemos arriscar, né? Deus nos ajuda, mas cada um com suas responsabilidades. Pastor, como líder religioso, eu também estou em formação e sempre somos cobrados muito, né, pela questão do incentivo, né, da oração, do cuidado. Né? Então, muitas pessoas nos procuram diariamente para ouvir uma palavra de fé, uma palavra amiga, cada um com seus problemas, com suas dificuldades. E sempre as pessoas buscam isso no seu líder, no seu pastor, no seu padre, uma referência como ligação a Deus. Né? E nesse período de sofrimento que a humanidade está vivendo, qual a sua mensagem de fé e de esperança para o povo? Olha, a mensagem que tenho para as pessoas, né, que é confiança em Deus, né, é ter esperança no Senhor, né, é criar realmente uma expectativa, é ter Jesus Cristo como a fonte de esperança, né. Nós vemos aí, né, uma ciência, ela em busca de uma solução, né, que quando nós, né, reparamos para a situação da própria ciência, não é desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho. Nós sabemos que é um trabalho árduo, né? Você pesquisar e estar à frente de trabalho de pesquisa em busca de um remédio, né? Mas nós percebemos, né, que nem tudo a ciência consegue dar conta. Né? A gente sabe que nem tudo a ciência dá conta e a gente torce muito para que os cientistas encontrem uma vacina, encontrem um remédio que consiga, de fato, né, acabar com esse vírus. Né? Mas até que ponto, né, a gente deveria ficar esperando apenas pelos homens? Né? A gente tem que, a palavra nos chama, né, para nesse tempo, né, como você falou aí acerca de oração, a palavra nos fala que aquilo que nós temos é oração, a fazer é orar. Né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né, fala algo muito interessante que se encaixa muito bem à nossa situação. Né? Deus dizendo, né, para o povo, para os israelitas, né, na inauguração do templo, né, de Salomão, Deus dizendo para eles, olha, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, né, se eu enviar gafanhotos, né, e pestes para devorar a terra, né, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? A mensagem que tenho, né, para as pessoas, né, durante esse tempo ainda que nós estamos vivendo ainda de pandemia, né, é que busquem a Deus, né, que busquem ao Senhor e se voltem para o Senhor. Né? Certo dia eu coloquei em minha página no Facebook, né, algo, né, diz o seguinte, eu coloquei o seguinte, se o mundo está, né, dessa maneira, né, se o mundo está dessa maneira agora, né, diante de um vírus, né, imagine quando aquele grande dia chegar, né, o dia em que o nosso Senhor voltar. Nós sabemos, né, Jesus prometeu que voltaria, né, que caos não vai se instaurar na humanidade, né, quando os acontecimentos aumentarem, né, quando a frequência desses acontecimentos aumentarem e piorarem. Né? Então, a palavra que tenho, né, para, né, todos os que estão acompanhando, né, é que se voltem para o Senhor, né, que se voltem para Deus. Né, nós estamos, né, diante do Senhor, Deus está diante de você nesse momento, né, nós estamos, né, diante dele, e nós não podemos escapar da sua presença, e nós temos que nos voltar para ele e nos arrepender dos nossos pecados. Né. Diante de uma situação como essa,
acho que seria, né, duro demais nós pensarmos que nós não temos pecado contra o Senhor, que nós não temos deixado de fazer a vontade de Deus, né? Muitas vezes nós pensamos que Deus não vai nos castigar por ele ser um Deus de amor, né? Mas, na verdade, Deus também é justo e a gente precisa se voltar para ele. Então, a mensagem que tenho, né, é de se voltar para o Senhor, de buscar a face de Deus, de se arrepender dos pecados, né, de buscar a leitura da palavra, de orar, de buscar estar, né, orando ao Senhor em todo o tempo, e, enfim, né, esperar do Senhor, esperar no Senhor a resposta para toda essa situação. Né? Quando falo em esperar no Senhor, né, eu coloco, né, a ênfase da nossa vida, a expectativa de nossa vida em Deus, né? Porque os homens eles podem falhar, os homens eles podem não, eles falham, os homens eles erram, os homens eles estão com uma verdade hoje e de repente desaparecem, né? Por exemplo, né, aí está aí pensando na cura do vírus, né? Então a vacina está sendo realizada, então o que é que se pensa até o momento, né? Apenas uma verdade parcial, né? Que daqui a pouco acontece mais alguma coisa e aquela verdade que se tinha se perdeu e vai se tornando uma busca constante por um remédio, né? Até quando isso vai acontecer? Nós não sabemos, né? Por isso que, independente se vão encontrar um remédio ou não, e a gente pede a Deus que eles encontrem, né? Para que a gente volte a um novo normal, né? A gente precisa, antes de tudo, confiar em Deus, né? Antes de confiar nos homens. Né, que pedir orar, a gente precisa orar e pedir ao Senhor, né, que Deus ele dê discernimento, né, aos cientistas. Nós sabemos que, como diz Tiago, capítulo 1, né, toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, né? Então, todo discernimento, toda sabedoria vem de Deus, né? Que o Senhor ele dê capacidade aos homens, né? Dê sabedoria ao homem, mais ainda, né? Para encontro desse antídoto, né? Para a cura, né, das nações, para a cura das pessoas que estão sendo afligidas por esse mal. Então, confiem em Deus, esperem no Senhor, né, e devotem a sua vida a Deus, né, e votem a sua vida ao Senhor Jesus, porque a nossa vida depende dele, depende da providência dele. Perfeito. Eu quero registrar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, por outros canais também, que acabo compartilhando pelo WhatsApp, compartilhando no Facebook. Nosso amigo professor João Andrei, né, fazendo elogios aqui às nossas lives, à página. Nosso amigo também Luiz Carlos Andrade comentou no meu perfil, que eu compartilhei. Nossa amiga Rita Cartacho, que também está aqui conosco, comentando. Leide Maria. Leide não tem Facebook, mas está acompanhando pelo WhatsApp, compartilhei com ela. Meu amigo André Cural também, André está nos acompanhando. E algumas pessoas também comentaram aqui, como Roberto Cavalcante, Dora, minha amiga Dora, que é lá do Ligeiro, mas está morando em Goiás, se eu não me engano. Fátima Pereira, Cícera Pereira, também o Pedro Alves, a Cleidiane Souza, Vânia Campos, nossa amiga Deusilene Dantas também está nos acompanhando. Um abraço para a Deusilene. Deusilene sempre está conosco aqui nas lives, também no grupo do WhatsApp, sempre acompanhando aqui um pouco do nosso trabalho, das nossas atividades. A Célia Araújo também está nos acompanhando. Claudenice Veríssimo também está conosco. Heraldo César, Carla Daniela. Se eu não me engano, o aniversário de Daniela foi ontem ou foi hoje, né? Ou é hoje, né? Eu acho que Foi ontem, né? foi ontem, né? Então, parabéns aqui para a Daniela pelo seu aniversário, né? Por mais um ano de vida, certo? E a todas as Parabéns, né? pessoas, né, que estão aqui conosco, comentando, curtindo, tem várias pessoas. É uma alegria tê-los conosco, né? E falar um pouco, trazer para vocês um pouco dessa mensagem de fé, de esperança, de confiança em Deus para vencer esses tempos de pandemia. Eu acho que é importante, né? A gente compartilha, às vezes, tanta notícia ruim, tanta desgraça, mas podemos também ser canais da graça de Deus, do amor de Deus, e transmitir coisas boas, transmitir maravilhas, né? O amor de Deus. Eu acho que isso é muito importante.
Jonas Medeiros também está aqui comentando conosco, compartilhando. A Carla Daniela confirmou que foi ontem o aniversário e agradece as felicitações. Pastor, eu gostaria que fizesses agora, nesse momento, uma oração por todas as pessoas que estão nos acompanhando, pelas pessoas que irão assistir essa live posteriormente, para que a graça do Senhor, a bênção de Deus, pudesse chegar a todos esses lares, a todas as pessoas, cada um que tem seus problemas, suas dificuldades, também suas alegrias, suas vitórias para apresentar ao Senhor. E Deus conhece o coração de cada um, nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. E pela sua oração, que a bênção de Deus também possa chegar a cada um de nós. Então, eu deixo esse momento especial para a sua oração. Amém. Vamos orar. Então, vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, Senhor, de nos elevar, Senhor, à tua presença, de nos chegar adiante de ti nesse momento, Deus. E nós, Senhor, queremos te pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós queremos te pedir perdão dos nossos pecados, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e ti. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, e te pedir a tua misericórdia sobre nós. Nós cremos na tua misericórdia, que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que não nos castiga conforme nós merecemos, mas és um Deus que nos abençoa, Senhor, de uma forma tal que nós nem merecemos, ó Deus. Ó Deus, te agradecemos por tua graça, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo teu favor em nossa vida, por estar nos sustentando, por estar nos mantendo de pé. Quero te pedir nesse instante, Senhor, que a tua mão esteja estendida, Senhor, sobre cada pessoa, Senhor, que está acompanhando esse momento, ó Deus. Tu conheces todos, Senhor, tu sabes, meu Deus, a necessidade de cada um deles, tu sabes, meu Senhor, o momento de dificuldades que eles estão enfrentando, tu sabes, Senhor, muito bem a necessidade de cada um deles, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama do teu favor, derrama, Senhor, da tua graça sobre essas pessoas, meu Deus. Ó, meu Pai, que a tua graça seja abundante, Senhor, que a tua graça, Senhor, seja mais que abundante em nossas vidas, meu Pai. Ó, Deus, que nós vejamos, Senhor, o teu poder em nossas vidas, transformando a situação que nós enfrentamos, transformando a nossa vida, Senhor, diante dos desertos que nós enfrentamos, o Senhor nos fazendo, Senhor, prosperar espiritualmente, Senhor, o Senhor realizando proezas em nossa vida, o Senhor restaurando os lares, o Senhor abrindo porta de emprego, Senhor, o Senhor curando, o Senhor repreendendo enfermidades, o Senhor dando provisão, dando livramento, Senhor, dando promessas, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja estendida, Senhor, seja derramada, Senhor, sobre nossa cidade, sobre nosso estado, Senhor, sobre o nosso Brasil, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia do povo, Senhor, misericórdia de nós, Senhor, e derrama, Senhor, da tua graça, derrama da tua luz, Senhor, para que encontrem, Senhor, um remédio para este mal, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre nós, meu Deus, e que teu nome, Senhor, seja glorificado em nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te oramos e te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja olhando por cada um de nós, Senhor, olhando, Senhor, a nossa vida, que o Senhor esteja nos sustentando, meu Deus, sob a tua mão poderosa, meu Deus, porque nós sabemos que aquele que se acolhe debaixo das tuas asas, Senhor, aquele que procura refúgio no Senhor, é salvo, é protegido, é liberto, Senhor, de todo mal. Por isso, meu Deus, abre o nosso coração, Senhor, e coloque em nosso coração um desejo forte, Senhor, um grande desejo, Senhor, de buscar a tua face e se abrigar diante de ti, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua proteção sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus pelo seu ministério, pela sua vida.
pela sua vocação, né? E agradeço. Pastor, tem outras pessoas que comentaram aqui, eu vou mencionar, mas enquanto isso, suas considerações finais, suas últimas palavras, pode fazer convite aí às pessoas para participarem das atividades da igreja, seja remotamente ou presencial, fique à vontade. Amém. Eu quero muito agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade, esse convite, né, que foi feito, né, e acolhi, né, com o coração, né, grato, né, por esse momento. Né, para quem não sabe, né, nós fomos, né, coroinha, né, Alisson, juntos, né, durante muito tempo atrás. Né, nós já temos aí uma amizade há muito tempo atrás. Nós, né, também já servi, né, já fez parte também da Igreja Católica juntamente com o Alisson, né, fomos acólitos, né, aí há quase 20 anos atrás, né, e nós participávamos, né, desses momentos também no serviço na igreja, né, e eu quero agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade, né, em poder compartilhar, né, a palavra do Senhor, em poder compartilhar um pouco, né, de nossa história, né, visto que muitas pessoas não sabem, não conhecem muito, né, e convidar também, aproveitar o momento para convidar, né, a todos, né, nossa igreja, ela, por enquanto, está realizando cultos no templo apenas no domingo, às 18 horas. Né. Os cultos também estão sendo transmitidos, né, pelas redes sociais, né, no Facebook, na página do Facebook de nossa igreja, e também nós temos aí para as mulheres que desejam participar, né, do Ministério de Mulheres, né, é só colocar aí nos comentários, né, que desejam participar, né, por enquanto está sendo tudo online, né, está sendo tudo de forma virtual, mas, né, tem sido momentos, né, de muito refrigério da parte do Senhor, né, as mulheres podendo se encontrar e tratar de questões sobre mulher, né, a respeito da identidade feminina. Elas vão até começar, começar, né, a estudar, né, sobre esse livro, né, O Caminho de uma Mulher com Deus, né, de Elizabeth George. Né, elas vão começar, né, nesse estudo desse livro. Os encontros são realizados nos sábados à noite, né, às 19 horas, né, e é um momento, né, curto, né, de apenas 1 hora de duração o encontro, e a mulher que quiser participar, desejar participar, é só colocar aí nos comentários que deseja participar, que nós vamos explicar como fazer parte do grupo. Né? Tem um grupo no WhatsApp, né, para essas mulheres que desejam ouvir uma palavra de Deus, e o convite está feito. Né? Então, quem quiser participar, quem quiser pedir oração, quem quiser conversar depois desse momento, né? A Alisson depois vai compartilhar aí pode compartilhar, Alisson, daí o meu e-mail, ou até mesmo algum dos meus contatos, ou o contato da igreja, né, para que as pessoas possam também estar entrando em contato, e, enfim, né, eu quero agradecer de verdade a todo mundo que participou, a todas as pessoas que participaram, pedindo a Deus, né, que abençoe a vida de vocês e as vossas famílias. Né. Alisson, muito obrigado aí por esse momento, foi muito bom. Perfeito, que perfeito. Temos aqui outros comentários para a gente encerrar. Deusilene, mais uma vez comentando, né, dizendo que a live foi um momento muito bom, né, de compartilhar a palavra de Deus, né, de ouvir esse momento de reflexão. Também a Márcia Andrade está conosco, comentou. Leica Araújo, Antônio Barbosa, tem mais pessoas aqui. Deixa eu me ver aqui. A Maria da Silva também, a Márcia Andrade, eu acho que já mencionei. Então, a todas as pessoas, mais uma vez, obrigado por estarem conosco, por compartilhar, comentar, né? É uma alegria sempre tê-los conosco. E ao pastor Maciel, eu agradeço de coração, né? Realmente já fomos companheiros aí de serviço pastoral lá há muito tempo atrás. Eu comecei, acho que com 8 anos, já estou chegando aos 30 esse ano, né? Então, realmente foi há uns 20 anos atrás, né, em torno disso, 20, 22 anos atrás. E desde então estendemos aí uma amizade, um carinho, um respeito, né? E isso eu acho que é fruto do amor de Deus em nossas vidas, porque os irmãos se reconhecem em qualquer lugar, em qualquer instância, estão sempre juntos, né? Então, que a graça de Deus sempre nos abençoe, abençoe
no seu trabalho, na sua missão aí à frente da Igreja Batista em Fagundes, pessoal que eu tenho um grande apreço, uma grande amizade, um grande carinho, né? Tenho muitos amigos que congregam aí na Igreja Batista, né? Já visitei em alguns momentos, né? Não sou um frequentador assíduo, né? Mas já fui em alguns momentos e espero poder ir também em outras oportunidades. E, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu fico feliz por você ter disponibilizado esse tempo, né, esse espaço na sua agenda para conversar conosco, para trazer essa mensagem de fé, de esperança e, sobretudo, contribuir para a nossa página, né, que tem essa missão de falar sobre Fagundes, de falar das coisas que Fagundes tem e, sobretudo, das coisas boas. Eu repito o que disse agora há pouco: sejamos nós transmissores das coisas boas, do amor de Deus, não de notícias ruins, de tanta desgraça que tem por aí, né? Então vamos ser transmissores da paz e do amor. Então, pastor, muito obrigado, boa noite a todos que Boa estiveram noite. conosco. Até uma próxima oportunidade. A live fica aí na página para vocês. Eu também vou baixar, colocar no meu canal no YouTube. E que Deus abençoe a cada um e Deus permaneça com todos nós. E vamos nos livrar do coronavírus, né, em breve. Amém. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.